De repente, a gente usa essa aula de alguma outra forma. Então vamos lá. Para vocês se organizarem, a gente vai bater um papo aqui. Então, estamos começando agora às 19 horas. Eu acredito que a gente vai até no máximo às 20 horas. Pô, Ricardo, uma hora só de aula, de bate-papo, isso e aquilo. Não é a quantidade, mas é sim a qualidade. A qualidade é algo muito valioso. Tá? Então, aproveitem, leve a sério. Se você puder, avisa aí a galera em casa, olha, me deixa uma hora sozinho para eu prestar atenção, porque isso pode fazer a diferença. Independente, vou até arregaçar as mangas aqui. Olha só, quando a gente vai para valer, fazer algo muito bem feito, a gente arregaça as mangas, não é verdade? Independente se você é terapeuta, independente se você é terapeuta holístico, sistêmico, é coach, psicólogo, é, enfim. Ou você não tem nenhuma dessas profissões, você é uma pessoa que tem uma outra profissão, mas você quer resolver alguma questão pessoal. Nós somos pessoas, tá? E o que eu vou falar aqui para vocês hoje, o que eu vou ensinar você a ajudar outra pessoa e você ajudar você mesmo, é baseado em pessoa, não é baseado em profissão. É algo que vem da programação neurolinguística. E a programação neurolinguística foi desenvolvida a partir de pessoas que tinham sucesso no que elas faziam. E que tipo de sucesso nós vamos desenvolver aqui hoje? Sucesso em se sentir bem emocionalmente. Por que será que algumas pessoas têm muita dificuldade em acessar estado emocional positivo? Outras pessoas têm mais facilidade. Por quê? Se nós somos iguais, quase iguais, né? Tô vendo a maioria aqui com cabelo. Então nós somos quase iguais. Mas nós temos ossos, músculos, nós temos coração, pulmão, perna, enfim. Somos bem parecidos. Mas é a forma de pensar. E a forma de pensar, ela é uma construção. É como uma parede que tem vários tijolinhos. Eu não sei como você foi criado ou como você foi criada. Eu não sei se você apanhava dos seus pais e teve muitos traumas. Eu não sei se você foi assaltado. Eu não sei se você passou por um abuso ou se você teve uma vida bem tranquila, com muito dengo, com muito amor, carinho, motivação. Mas o que eu não quero é que você se vitimize. Ah, mas você não conhece minha vida. Puxa vida, as coisas foram difíceis, complicadas para mim e você não conhece, então para mim é difícil. Cada um tem a sua dificuldade. Vamos ser adulto aqui, que não tem criança, só tem adulto e adulta. Cada um tem a sua dificuldade, é claro. É a sua vida e não dá para trocar de vida. Então é legal você seguir um princípio do estoicismo, que é colocar foco no que você tem controle. É, você não pode depender do externo. Você precisa depender de você, e uma vez que você aprenda o que fazer para mudar a sua forma de pensar e mudar a sua forma de se sentir, está nas suas mãos. E você tem duas opções: lamentar e reclamar, ou aprender e agir. Coisas que são simples. Não quer dizer que sejam fáceis, mas que são simples. Também não quer dizer que seja difícil. Mas antes de qualquer pessoa falar assim, ai, mas eu não faço tal coisa porque é difícil, deixa eu falar. É difícil porque você não faz. É difícil para você que não vem nessa aula aqui aproveitar esse momento. E aí não aplica, e aí não pratica. Aí é difícil mesmo. Então vamos lá, a gente vai falar de um ponto hoje, até às 8 horas. Nós vamos falar de um ponto que é como ajudar uma pessoa a resolver um trauma. Um trauma. O que que é um trauma? É algo, vou falar do meu jeito, tá? Tem muito jeito mais bonito, mais chique aí de se falar. Eu vou falar do meu jeito, da minha comunicação ricardiana. É, um trauma é quando você está passando por uma vida e a sua vida é como um fio aqui, ó. Como um fio. Aqui na minha mão esquerda, você nasceu, aqui é quando você vai morrer, vai demorar, então não vai nem aparecer aqui. Beleza. E aí o que acontece? Aqui no meio, ó,
Eu só tenho duas mãos, não tenho três, então vou usar o nariz. Aqui onde eu pondo o nariz, você está com 10 anos, 15 anos, 40 anos, tanto faz a idade. Aqui, onde está o meu nariz, acontece um treco. Você passa por um abuso, alguém te magoa muito, você é traído, você passa por um assalto. Essa ideia dessa aula aqui veio a pedido de um aluno meu, da comunidade Reis da PNL, que é o Carlos. E o Carlos falou que alguns conhecidos dele, deixa eu ver se ele está aqui, ele ainda não está aqui. O Carlos falou que alguns conhecidos dele, vizinhos, passaram por um assalto. E foi agora, sábado, domingo, e foi punk. E ficou todo mundo traumatizado. Ele quer ajudar eles a se sentirem muito bem. Chegou aí, tá aí o Carlos. Então ele quer ajudar essa galera a se sentir muito bem. Então vocês viram essa linha aqui, né? Aqui se nasceu, aqui tá o final da sua vida que não chegou, vai demorar. Você vai ficar muito tempo enchendo o saco dos outros aí ainda, se Deus quiser. Mas aqui no meio tá o quê? Um trauma, ó. Um nó. No meio da tua vida teve um nó. Foi um assalto, foi um abuso, foi alguma coisa que aconteceu e te atrapalhou. E atrapalha. Te zoa, para falar a verdade. Por que que isso acontece? Gente, olha só. Nossa mente aprende de duas formas. Vamos lá. Ela aprende de duas formas. Um abraço, Lázaro. Não tem problema se sua câmera não está funcionando. Acompanha aí, meu brother. A nossa mente aprende por intensidade e por repetição. O que que é repetição? Não precisa nem explicar. Repete várias vezes. Eu eu gravo muitos vídeos, quase que todos os dias. Eu não tenho mais vergonha de gravar vídeo. Eu tenho facilidade, eu tenho velocidade. É simples. Agora, depois de 2.000 vídeos. Mas no começo eu passava mal. Eu sentia ânsia. Era difícil. Repetição. Você repete muitas vezes, você fica bom naquilo. Tô falando de uma coisa boa. Gravar vídeo para ajudar vocês. Mas você é uma criança. E você escuta muitas vezes alguém dizendo que você não é capaz, que não é capaz, que não é capaz, que não é capaz, que não é capaz. Ou então você escuta muitas vezes alguém dizendo que a vida é difícil, a vida é difícil, a vida é difícil, a vida é difícil. Gente rica não presta, gente rica não presta, gente rica não presta. E isso é repetição. Mesmo que você não queira, é insuportável, porque se as pessoas que disserem isso para você são pessoas importantes para você, vovó, professores, pai, mãe, irmão mais velho, isso entra na sua cabecinha. Isso se instala lá na sua cabecinha. Pela repetição, o seu inconsciente aceita aquilo e você cresce e você fica com dificuldade de muitas paradas, porque tem uma trava ali, tem um nó na sua cabecinha. Por repetição. Por repetição. Foi feito várias vezes. Tranquilo até aqui, né? Maravilha. Agora, não precisa ser só por repetição, pode ser intensidade. O que que é intensidade? Foi punk, teve um impacto emocional brabo, te balançou. Por exemplo, uma traição. A pessoa não precisa te trair várias vezes, 37 vezes, e você todas as vezes, me traiu, me traiu. Pela repetição, eu estou assustado, traumatizado, eu não quero me relacionar mais com ninguém. Me sinto inseguro, não. Basta uma única vez, a decepção é muito grande. Se você não souber lidar com a sua cabecinha, é um problema, porque a sua mente inconsciente vai criar uma forma de te proteger muito violenta. A sua mente inconsciente, ela não é essa garrafinha com água. Ela é aquela praia que você se lembra que foi, aquela quantidade de água. Então, uma parte sua, racional, que é essa garrafinha de água, diz assim: mas eu quero me relacionar com outra pessoa. Mas o seu inconsciente, que é a praia inteira, falou assim: não, não quero que você passe mais por esse sofrimento tão grande. E aí te trava, gera um nó, ou seja, gera um trauma, uma trava, como você preferir chamar. Os nomes pouco importa, vai do gosto de cada um. Mas a pessoa para ali, ela fica presa ali. E o pior, pela falta de conhecimento, tá?
a pessoa fica lembrando daquilo. Ela fica contando aquilo. Por exemplo, esses dias a minha sogra teve uma discussão com uma pessoa lá. Minha sogra é uma velhinha de 86 anos, muito simpática, é muito bacana e muito boa de briga também. Ela é boa para tratar bem, ela é boa para brigar. Quando ela briga com alguém, e ela estava discutindo outro dia com uma outra moça, vai vendo o motivo da discussão. Quem assiste meus stories aí vai conhecer minha sogra. Os motivos são sérios. Ela estava discutindo porque a minha sogra, ela coloca nome nas flores dela. O jardim dela tem flores, ela coloca nome. Aí foi uma mulher lá e trocou o nome. A Rosa, que chamava Daniela, que é o nome de uma filha, começou a chamar de Tamires. A confusão estava armada. Então ela ficou muito nervosa. Brigou. Esse foi o motivo. Aí a coisa piorou, e aí tiveram discussão, beleza. E ela se sentiu muito mal. O motivo não foi muito grande, mas ela se sentiu muito mal. Aí ela fez o seguinte: começou a me contar, que eu sempre escuto ela, começou a me contar todos os dias o que aconteceu. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ou seja, ela contava o que tinha acontecido e ela pensava o que tinha acontecido. E ela sentia o que tinha acontecido. E vocês que estão aqui já sabem que tudo o que você pensa, tudo o que você pensa, tudo o que você imagina, o seu cérebro pega aquilo como uma verdade e transforma em sentimento. Então, desculpa o termo, mas é uma ignorância a gente ficar pensando várias vezes aquilo que a gente não gostou que aconteceu. Porque você está garantindo que você se sinta mal mais e mais e mais. Porque não aconteceu uma vez, aconteceram várias vezes. Você está fazendo acontecer várias vezes. Alguns fazem isso pela falta de conhecimento e porque estão viciados. O corpo sente aquele perecoteco ruim, o mal-estar, e aí se acostuma a sentir isso todo dia, e aí você não consegue mais parar de sentir isso. E para sentir isso, esse mal-estar, você precisa pensar, e você nem percebe. Pensar no quê? Na coisa ruim. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque é normal quando acontece alguma coisa, igual o Carlos comentou, e ele pediu para a gente falar disso. É normal quando uma pessoa passa por uma situação delicada, passa por um trauma, um assalto violento. É normal, uma vez só, ela guardar aquela imagem por forte emoção. E é normal ela fazer o quê? Ela contar para as pessoas o que aconteceu. E vai na delegacia e conta. E liga para os pais e conta. E liga para o parente e conta. Encontra alguém no mercado e conta. Quando ela vê no final de semana, ela contou isso, sem noção do quanto isso está fazendo mal. 30 vezes. E de verdade, gente, a partir da visão de programação neurolinguística, a partir da minha visão, quando você faz isso várias e várias vezes, não teve o assalto uma vez, teve o assalto 30 vezes. Fica insuportável. Se a pessoa não tem um conhecimento e não resolve isso o mais rápido possível, isso vai se prolongando e vai criando cada vez mais uma neuroassociação, vai fortalecendo essa capacidade mental de pensar e sentir, pensar e sentir, pensar e sentir. Infelizmente, coisas ruins. Esse é o problema. Agora, eu sei que você está desesperado, desesperada para saber o que fazer. Eu vou falar. Eu só preciso explicar essas coisas aqui, porque agora eu já não estou mais conseguindo ver quem está aqui. Tem algumas pessoas, mas foi aumentando o número de pessoas. Não estou conseguindo ver, não. Aparece tudo para mim na tela. Então, tem pessoas que conhecem mais o assunto, tem pessoas que não conhecem. Então, a gente precisa alinhar essa comunicação para que todos tenham um aproveitamento dessa aula. O que eu quero é que vocês entendam que a nossa mente, ela é muito parecida, gente, com um computador, com um computador. Ou melhor, um computador é muito parecido com a nossa mente. E o que que acontece? Se você
Se você pega um software de um computador que está rodando direitinho, o software está funcionando, e põe em outro computador que está com um software ruim, com vírus, esse computador também vai ter um resultado positivo. O ser humano ele não é diferente. Se você que tem algum trauma, alguma dificuldade, passou por um assalto, igual essa família que o Carlos comentou, e está sofrendo, se você aprender com um colega como ele funciona, como ele pensa e como ele pratica a própria imaginação, e você modelar, se você copiar, fizer o que ele faz, você começa a se sentir bem. Porque nós funcionamos de forma parecida. Isso é universal, é igual para todo mundo. Eu imagino algo que eu imagino é verdade absoluta, gera sentimentos em mim. E quanto mais eu faço isso, pior eu fico ou melhor eu fico. Eu parto do princípio que a nossa mente inconsciente, que é a parte mais poderosa, ela é atemporal. O que que é atemporal? Ela não conhece passado nem futuro. Qualquer coisa que você se lembrar agora, você sente. Eu não vou nem pedir para você lembrar algo ruim. Lembra de uma coisa boa. Ó, nascimento de um filho. O dia que você passou na faculdade ou conseguiu aquele emprego. Alguém da família que te elogiou ou te deu um abraço, uma surpresa no aniversário. Lembra aí. Pode estar nesse plano ou outro plano. Eu não sei vocês, mas eu já comecei a me arrepiar aqui, ó. Por que que eu me arrepiei? Porque eu lembrei. Ao lembrar, o meu cérebro acha que está acontecendo agora. E eu sinto. É inevitável. Por isso que nós não vamos lembrar de coisa ruim, só coisa boa. Agora, se eu lembrar de coisa ruim, eu travo. Então, qualquer um de vocês que vem lembrando muitas e muitas vezes de coisas ruins, você mesmo está criando uma dificuldade, está limitando sua própria vida e fazendo com que seu presente seja um resultado do seu passado, que nem existe. Se eu perguntar para você, o passado existe? Escreve aí no chat para mim, que tem o chat aqui embaixo, está escrito chat ou conversa. Se eu pergunto, o passado existe? O que que vocês me respondem? Vamos lá, vamos participar. Que dá tempo de eu ensinar para vocês o que deve ser feito, mas vamos interagir aqui. Quero que vocês falem comigo também. O passado existe? Quero saber se o passado existe. Opinião de vocês. Vamos lá. Hum, olha só, o passado existiu, não existe mais. Vamos lá. Quero que mais gente escreva. Eu coloquei para passar um pouquinho essa nossa aula aqui do Zoom, que é uma aula privada, para a comunidade Reis da PNL, para a comunidade Arte de Viver Bem, que são meus alunos que participam das minhas aulas toda segunda-feira. Eu coloquei um pouquinho no Instagram para vocês terem ideia de como que é a aula. E tem alguns convidados aqui também para saber como que é a aula. Se gostar, vai participar depois. Tá? Me chama no privado que eu explico. Olha aqui, ó. Alguém respondeu, que não apareceu o nome aqui, ó, que o passado existe. A Kessia colocou só na memória. Então vamos lá. Gente, o passado não existe. Ele não existe. Ah, existe sim. Então me mostra agora o seu café da manhã. Não dá. Me mostra agora o seu último aniversário. Não dá. O que existe é um registro. O que existe são imagens. O que existe são sinais elétricos que formam imagens dentro do seu cérebro. É isso que existe. O passado não existe. Não existe. Assim como não existe o futuro. Mas para a mente inconsciente, tudo que você se lembra existe. Por quê? Você cria uma imagem, ela sente. Quando você imagina algo, você sente. Por isso que eu falei para vocês, se você passa por um problema, uma situação, você esquece todo esse conhecimento, fica pensando naquilo, você está fazendo isso acontecer mais e mais e mais e mais vezes. Então eu tenho certeza que esse pessoal que o Carlos comentou, e ele está aqui, claro que sofreu, eu não estou questionando isso. Mas nesse momento eles estão sofrendo com algo que não existe. Porque agora está tudo bem. A questão foi resolvida, um assalto. Vamos pegar esse exemplo aqui, um assalto. Foi resolvido, passou, acabou, foi um susto, ninguém questiona isso. Entretanto, não existe agora.
mas continua existindo na cabeça das pessoas que passaram pela situação. Isso gerou um trauma. E aí que está o perigo, aí que está a bomba. Você passa pela situação do assalto, isso te incomoda, de repente te rouba alguma coisa, bens materiais, e acabou. Às vezes te rouba também a paz de espírito, a tranquilidade, a alegria de viver. Tem gente que fica deprimida, tem gente que começa a ficar com medo de sair na rua. Te rouba a liberdade, não é justo. Por isso eu fiz esse convite aqui hoje, porque eu sei que tem muita gente que sofre com algum tipo de trauma, algo que aconteceu. Eu quero ver vocês bem. E se tem alguém na família, ou vizinho, ou amigo que passou por uma situação, eu quero que vocês ajudem, para essas pessoas ficarem bem, ficarem melhores. É uma espécie de. É uma maneira da gente fazer o mundo ficar um pouco melhor. Porque existem muitas pessoas boas. Existem ruins, mas existem boas. Eu acredito que o número de pessoas boas é maior. A nossa mente é como um computador, voltando nesse ponto. Então, se você tem um registro guardado no seu computador, você acessa ali quantas vezes você quiser. Mas se alguém for lá e mudar o seu registro, vamos supor que tenha uma imagem, alguém apague aquela imagem, coloque outra imagem, você vai abrir o seu computador e vai ver uma tela com outra imagem, vai falar, ué, antes tinha aqui o pôr do sol, vou fazer um negócio aqui. Antes tinha aqui a imagem do pôr do sol, agora tem uma lua. Você vai se assustar, você vai se surpreender. O nosso cérebro, ele é muito parecido com um computador e vice-versa. Nós funcionamos com base em, principalmente, em imagens. A nossa mente é muito habilidosa para imagens. Nós temos todos os sentidos, que é visão, audição, paladar, olfato, tato, mas nós somos habilidosíssimos com imagem. Você olha para alguém em menos de um segundo, você sabe se aquela pessoa é inteligente, rica, educada. Você bate o olho, você vê coisas incríveis, você repara muito. Você olha o Instagram, é um segundo para te prender a atenção e você assistiu um vídeo inteiro porque aquela imagem te chamou a atenção. Isso acontece no mundo aqui fora, fora da nossa cabeça, fora da nossa cabeça. Mas isso também acontece no mundo aqui dentro, no mundo que habita em você, dentro da sua cabeça, conhecido como mapa. Se um dia alguém falar assim, isso é no meu mapa, no seu mapa é outra coisa. Você vai saber que essa pessoa fez curso de PNL, Programação Neurolinguística. Mapa é o mundo que habita em mim. Território é o mundo que eu habito. Então, aí na sua volta é território. Dentro da sua cabeça é mapa. Ponto. Quando eu, Ricardo, sou assaltado, gente, isso aqui é muito importante. Agora vamos lá, presta bem atenção, hein? Faz igual a Cassie aí, que eu vi que pegou papel e caneta, que bonitinha. Isso é muito importante, porque depois você relembra. Olha só, quando acontece alguma coisa e eu passo por um assalto, aquilo é forte, tem impacto emocional, sem dúvida. Medo, insegurança, enfim. A minha mente começa a registrar as imagens, o que eu estou vendo aqui fora. E onde isso fica guardado? Fica guardado na minha mente. E quando é muito forte, fica guardado no meu inconsciente. Fica guardado o quê? Imagens. Como se fosse um filminho, como se fosse uma foto. Quer ver como é fácil entender? Pensa num sorriso de alguém que você acha muito bonito. Sem ser eu, uma outra pessoa muito bonita com um sorriso lindo. Pense em alguém. Pode ver. Apareceu uma imagem para você. Essa pessoa sorrindo. Alguém da família, um bebê, marido, esposa ou um ator famoso. Apareceu na sua cabeça. Ricardo, não apareceu nada na minha cabeça. Não, não tem imagem. Você ainda não entendeu. Vai entender agora. Se você pensou, o seu pensamento é a imagem. Tem gente que fica pensando que quando eu falo imagem é uma coisa tridimensional, bem visível, nítida, piscante, que com outdoor que aparece na sua cabeça. E não é.
Eu estou falando do seu pensamento. Uma pessoa falou para mim: ai, não aparece imagem nenhuma na minha cabeça. Eu falei: que cor que é a tua casa? Ela falou: azul. Onde fica o número da sua casa? Ela falou: no portão. Que número é? 87. Que cor que é? É uma plaquinha branca escrito preto. Eu falei: engraçado, não tem imagem na sua cabeça e você está me falando de tudo isso. Como é que você sabe? É porque a pessoa está vendo. Está vendo o quê? O próprio pensamento. Então, está claro para vocês que o pensamento é a imagem? Está claro para vocês? Então, beleza. Não vou mais falar disso. Passamos para outro nível agora. Então, o pensamento que fica na pessoa, o ladrão vai embora, eu vou dormir, eu acordo à noite para fazer xixi, eu me tremo. Por quê? Eu tô com medo do ladrão? Não. Eu tô com medo do assalto? Não. Eu tô com medo das imagens dentro da minha cabeça. Eu tô com medo dos arquivos, dos registros que ficaram dentro do meu mapa, no mundo que habita em mim. Pode ver, tem pessoas que às vezes sofreram a vida inteira com alguém, sei lá, um narcisismo aí, um marido que batia na mulher, ou um pai agressivo. Essa pessoa morre, bateu as botas, foi enterrada. Se foi para o céu ou inferno é outra história. Mas a pessoa morreu, ela não está mais aqui. E essa pessoa que sofria continua sofrendo. Ela não está com medo da pessoa, ela não está com medo daquela pessoa. Ela está com medo, embora não tenha consciência disso, das imagens que aparecem na cabeça dela. Porque quando essas imagens aparecem na cabeça dela, o cérebro entende o quê? Como, é só um pensamento? Não, o cérebro entende como real. É horrível. Outro dia eu tive um sonho que a minha esposa estava me traindo. E não sei por que ela estava me traindo com um estrangeiro. E, gente, eu acordei de manhã. Vocês não fazem ideia. Eu falei que exercício eu faço? Nem consigo fazer exercício. Do jeito que eu tô. Olhava para minha mulher, olhava com raiva, ela deitada na cama, dormindo, com frio. Um dia que estava frio. Eu andei para lá e para cá, acordei umas 5 horas da manhã, não voltei a dormir. Fiquei incomodado. Depois eu fiz um exercício. Depois eu lembrei que eu entendia de PNL e eu fiz um exercício, mas até lembrar, eu fiquei 2 horas sentindo. Eu sabia que era sonho, entendam. Eu sabia que era sonho, mas eu não conseguia lidar com aquilo. Era horrível, que sensação horrível. Horrível, dá uma coceira brava. E eu falei, não acredito nisso, olha como isso é forte. Eram as imagens dentro da minha cabeça me incomodando ao extremo. Então, esse é o ponto. Se você entender isso, você precisa entender e precisa acreditar só, para você experimentar e ver os resultados. Então, você precisa entender que as pessoas que foram assaltadas, igual o Carlos comentou, essas pessoas não estão agora sofrendo com o assalto, porque o assalto não existe, elas estão sofrendo com as imagens do assalto na cabeça delas, com o próprio pensamento. Se você preferir, com a própria lembrança. Tanto faz, é a mesma coisa. Só que tem esse problema. Então, primeiro, elas estão sofrendo com as próprias imagens. Segundo, enquanto elas lembrarem dessas imagens mais e mais vezes, essas imagens ficam mais fortes. E muitas vezes a pessoa não melhora, vai piorando, vai acentuando, vai agravando, porque ela está treinando trazer aquelas imagens fortes daquele jeito que ela registrou. Tá claro até aqui? Faz positivo para eu ver quem eu tô vendo aí. Então, beleza. Vi aqui a Cassie, o Carlos, a Ana. Então, tá. Existe algo chamado representação interna, que são essas imagens. Uma vez que você tem consciência de que o que está te fazendo mal
ou fazendo mal para uma pessoa são as imagens no mapa dela, o que que você precisa fazer? Aproveitar que o cérebro ou a mente inconsciente acredita que as imagens que aparecem são verdadeiras. Então você precisa ter a ousadia, o atrevimento de mudar essas imagens de propósito para confundir o seu cérebro ao ponto de enfraquecer a imagem antiga e colocar uma outra no lugar. Só que é difícil, não é tão fácil. É simples, mas não é tão fácil. Por que que é difícil? Aí entra um pulo do gato. Carlos, você que vai ajudar essa galera aí que foi assaltada. O ser humano, ele se apega à emoção. Pode ser uma emoção boa, pode ser uma emoção ruim, mas ele se apega. É difícil chegar para uma pessoa e falar assim: para de pensar nisso. Ela não consegue, ela se apega. Esse pensamento vai te fazer mal, pense em outra coisa. Ela não consegue. Então ela precisa passar por um processo chamado pre-talk, que acontece quando a gente vai hipnotizar alguém. Acontece também quando a gente vai ajudar alguém com exercício assim. O que que é pre-talk? Talk vem de conversar, que é em inglês. Então você precisa ter uma conversa prévia com a pessoa para explicar como a cabeça dela funciona. Ela precisa ser convencida de como a cabeça dela funciona. Porque senão ela não acredita e ela não experimenta os exercícios que funcionam. Todo atendimento que eu fiz mais de 7.000 atendimentos individuais, um número grande. Quando eu ia fazer um exercício com alguém, eu explicava para a pessoa como a cabeça dela funciona. Porque ela está assumindo ali um poder pessoal, aprendendo como ela funciona. Por exemplo, tudo que você pensa é como se fosse real. Pensou coisa boa, você se sente bem, pensou coisa ruim, você se sente mal. Tá, Ricardo, eu sei que eu estou pensando no assalto e me sentindo mal. O que que eu faço? Você precisa saber como sua mente funciona e entender que quando você pensa diferente do que você está pensando, quando você muda o cenário de propósito, mesmo sendo uma invenção, mesmo sendo uma mentira, a sua mente começa a acreditar naquilo. Por exemplo, uma coisa absurda. Se um ladrão vem e põe um revólver na minha cara, eu fico com medo na hora. E depois eu fico lembrando do revólver várias e várias vezes, eu vou ficando cada vez pior. Mas se eu que tenho esse conhecimento, eu me lembro do ladrão com o revólver na minha cara, de propósito, e imagino, olha só, e apenas imagino que o revólver dele virou uma banana. Eu sei que é uma coisa engraçada, ou meio ridícula, ou nova demais para muita gente. Mas se eu imagino que o revólver virou uma banana, isso já vai ser estranho. Não, mas não virou uma banana, ele tinha arma mesmo. Você não entendeu. É para você imaginar que o revólver virou uma banana várias e várias vezes, ao ponto de diminuir a sensação de mal-estar. Por quê? Quando eu estou imaginando que a mão do ladrão com o revólver virou uma banana, o meu cérebro, eu estou apenas imaginando, eu estou inventando, eu estou criando, mas o meu cérebro, gente, ele acredita que aquela imagem é real. Tanto é que diminui a sensação de mal-estar. Diminui. Fica estranho. Fica tão estranho que algumas pessoas, se elas não estiverem conscientes, ou se elas não souberem o que vocês sabem agora, elas vão falar assim: ai, mas não era uma banana, era um revólver. E ela volta a imaginar o revólver e volta a se sentir muito mal. Ela não quer desapegar daquela sensação ruim, porque é o que ela tem. Por isso que a pessoa precisa aprender como funciona a mente. O nome disso é submodalidade. Você pega algo visual e você distorce, você transforma em outra coisa, mesmo inventando. E aqui vai um pulo do gato. A pessoa que está recebendo o exercício, ela precisa saber disso,
Isso precisa ser explicado para ela, porque ela precisa contribuir. Como assim? Não é uma mágica onde eu faço um exercício aqui em você e resolvi o seu problema. Não. Eu faço o exercício, eu tenho conhecimento, mas você precisa entender como funciona para contribuir. Você precisa entrar no jogo, na brincadeira, participar. Eu vou dar um exemplo aqui. Semana retrasada, mais uma vez, já fiz isso muitas vezes. Eu estava fazendo um atendimento com um adolescente e o adolescente está com medo de um professor de matemática. Ele é muito rigoroso, ele é muito bravo. Então o aluno está com medo e não quer nem ir para a escola, não quer estudar. Ele está com medo do professor na escola? Não. Ele está com medo do professor dentro da cabeça dele, porque na casa dele ele está com medo. A imagem, o registro na casa dele. Aí nós fizemos um exercício de submodalidade. Eu sou bastante criativo. Eu falei assim, ô Matheus, o que mais te assusta? Ele falou, é que o professor tem uma voz grossa e ele é grandão, ele chega olhando assim, ó, de cima para baixo, apontando o dedo. Falei, Matheus, vou te explicar como funciona a mente. Expliquei para ele, igual eu expliquei para vocês. Entendeu? Entendi. Então você só vai imaginar tudo que eu vou pedir para você imaginar, tá bom? Tá bom. Imagina que o professor está na sua frente, só que quando ele faz assim com o dedo dele é aquele doce, uma Maria mole, um negócio bem mole que fica balançando. O Matheus começou a dar risada, mas eu piorei. Falei, Matheus, sabe por que o professor é tão bravo assim? Ele falou, por quê? Porque o professor, ninguém sabe, tá? Imagina a cena aí, Matheus. E o Matheus lá com o olho fechado. 16 anos. Porque o professor, ele tem um hábito um pouco diferente. O professor, ele usa um lingerie vermelho. Com aquelas cintas e tal, né? Um pouco menor. O número é pequeno, não um tamanho G, que ele é grande. É um tamanho P. Esse moleque começou a rir, começou a dar muita risada. Claro que ele estava rindo. Por que que ele estava rindo? Porque ele estava imaginando o professor de lingerie, com o dedo assim na frente dele mole. E aí, como ele falou para mim que o professor tinha voz grossa, assustadora, eu pedi para ele imaginar que o professor dava bronca nele assim, com o dedo mole e com a voz desse jeito. E ainda usava lingerie. Esse moleque se matou de rir. Isso essa semana passada agora, foi quarta-feira. Sexta-feira, sexta-feira, a mãe do menino me ligou do Matheus e falou: Ricardo, nós vamos ter que fazer um ajuste aí. O Matheus está indo para a escola, ele não está conseguindo segurar a risada. Como assim? Dentro da sala de aula, o professor entra, o professor é grosseiro, ele é estúpido. É uma escola aqui de Guarulhos, onde eu moro. Mas ele não tá com medo nenhum, ele começa a rir. Ele teve que sair duas vezes no mesmo dia da sala de aula, ele inventou que ia ao banheiro. Por quê? Porque ele ficava querendo rir. O que que eu quero que vocês entendam? Que o que causava medo no Mateus não era o professor, era a imagem do professor, o pensamento do professor, a memória do professor que gerava medo nele. E o poder de mudança nunca é aqui fora. O poder de mudança é aqui dentro. Porque eu coloco foco no que eu tenho controle. Ao invés de querer mudar as pessoas, eu mudo o meu mapa. Porque o que gera sensação em mim de medo, de insegurança, de incapacidade, aquela sensação a partir de um trauma, é a imagem arquivada na minha mente. É como um computador. Mudei a imagem, mudou a sensação. Eu sabendo que quando eu mudo a imagem, eu mudo a sensação, nossa, eu sou capaz de fazer coisas incríveis comigo e com as pessoas. E as pessoas também são capazes de fazer coisas incríveis com outras pessoas e com elas mesmas. Só que ela precisa aprender como ela funciona, simples assim. Experimentar fazer isso. O simples fato de você se sentir intimidado com alguém, que é grande, se você fechar os olhos e imaginar essa pessoa pequena do tamanho dessa garrafa, olhando para você de baixo para cima, não é, entenda o seguinte, isso não é
faltar ao respeito, nem desmerecer outra pessoa. Isso é eu modificar a forma como eu penso sobre ela. E quando eu modifico a forma como eu penso sobre ela, eu modifico os meus sentimentos, as minhas sensações. Isso é submodalidade. Eu pegar uma modalidade, modalidade é um sentido, a visão que aparece para mim dentro da minha cabeça, e eu modifico isso. Quer ver uma coisa muito simples? Muito simples. E eu já vou tocar no ponto do assalto novamente aqui para o Carlos ter um bom proveito. Quando você se lembra de algo que te incomodou demais, te incomodou. Eu quero que vocês se lembrem agora de algo que te incomodou. Algo que alguém te disse, algo que alguém fez. Só de lembrar você se sente mal, pode perceber. Aquela imagem. Tem gente que fez algo e você se sente mal com o que ela fez, ou uma situação que você passou. Eu quero que você perceba aí, de 0 a 10 o quanto você se sente mal. De 0 a 10 talvez 7, talvez 8. Pense em alguma coisa. Você percebe que você se sente mal, porque você está acessando uma imagem. Tudo bem até aí? Normalmente essa imagem que você acessa, normalmente ela é grande e ela tem até algumas cores. Ela não é nítida, visível, não é para ninguém, tá? Não é igual você está me vendo aqui. Ela é meio nublada, meio opaca, tal. Mas é uma imagem grande. Como que eu sei que é grande? Porque quando a pessoa tem uma forte sensação, boa ou ruim, as imagens são grandes. Seu cérebro entende, a coisa grande causa o sentimento grande. Imagina essa imagem agora, imagina ela ficando é, preto e branco, preto e branco. E ao mesmo tempo que você imagina ela ficando preto e branco, olha só, pode até fechar os olhos se quiser, facilita. Imagina ela ficando preto e branco do tamanho de uma caixinha de fósforo, do tamanho de um fio dental. Pronto, meu fio dental está aqui, do tamanho de um fio dental. Imagina essa imagem que é grande, que te incomodava, ficando do tamanho de um fio dental, de um, de um, de uma caixinha pequenininha. Ótimo. Agora, olha que interessante. Enquanto você imagina isso, vai percebendo aí, agora mesmo, enquanto fala comigo, como que a sensação diminui. Eu não sei, não vou colher a informação com todo mundo aqui, que é muita gente, mas se o incômodo estava 8, pode ser que tenha caído para 4, 3. A sensação diminui. Olha só, abre os olhos um pouquinho. Volta aqui. Não é nenhuma mágica, eu não sou nenhum bruxo. Você está fazendo isso com você. Eu estou te ajudando a usar algo que já existe em você. Você é especial. Eu estou te ajudando a perceber algo que tem dentro de você. Tem um pressuposto da programação neurolinguística que diz o seguinte: tudo que você precisa já está dentro de você. Obrigado, Ricardo, por ter feito o exercício comigo e ter mudado a minha vida. Obrigado, Maria José, por você ter aceitado o exercício e ter mudado você mesma a sua vida. É sim. Olha só, nós fizemos um exercício de mudança de imagem, mudança de representação, imagem interna, visual. Vamos fazer uma mudança auditiva para você ver como é forte? Então vamos lá. Eu estou vendo a carinha aqui da maioria. A maioria é um pouco fofoqueiro. Vira e mexe, fala de alguém muito chato. E tem alguém que é meio chato, que você conhece, impossível não ter. E que até a voz dessa pessoa te incomoda. Tem gente que é chata e a própria voz dela te incomoda. Pode ver. Quando você lembra da pessoa, você não lembra só dela, você lembra ela falando alguma coisa. E o jeito dela falar, puxa, não é legal. Pronto. Pelo sorrisinho de vocês, eu já vi que funcionou. Então, vocês identificaram essa pessoa chata e o jeito de falar. Espero que não seja eu. Se for eu, pega outra pessoa. Não vale. Eu quero que você perceba, eu quero que você se concentre agora na pessoa falando com você. O quanto você se incomoda. Fecha o olho um pouquinho e se concentra na pessoa falando com você, o quanto você se incomoda. Fica tranquilo que não, você não vai morrer, vai sofrer só um pouquinho.
mas vai aprender a resolver. Ok, dá uma nota, essa pessoa falando com você, o quanto te incomoda. Beleza. Escreve aqui no chat para mim. O incômodo foi quanto de 0 a 10? 7, 8, 9, 10? De repente é uma cunhada, é uma sogra, é uma vizinha, é alguém aí, não sei. Não precisa falar quem é, por favor, nada de fofoca. Mas coloca a nota aí, vamos ver. Quero ver aqui. 8, colocaram aqui 8. Olha aqui. Muito bem, 8. Rosinalda, 7. Quem colocou 8? Eu não vi quem é, porque está escrito iPhone, tá bom? A Simone, Simone. Não, acho que foi a Simone, é. Aí foi rápido aqui. Então, olha, 8, a Simone colocou, Rosinalda 7, Ana Zabini 9, Kessia 7, beleza, tá bom. Percebam que é algo natural, que é você com consciência fazendo com você. Agora você vai fechar o olho de novo, fecha o olho de novo, deixa vir a imagem da pessoa, só que faz de conta, pega a sua mão e faz de conta que você tem um volume. Mexe a sua mão, você tem um volume. Isso. Diminui a voz dessa pessoa, deixa ela falar e diminui a voz dela. Faz ficar mudo. Você está diminuindo, você está imaginando a pessoa falando e você não escuta nada. Ficou mudo, ficou mudo. Perceba como é diferente, como a sensação muda. Tem essa consciência agora. Imagina ela falando, mas você mexeu no botão do volume e ficou mudo. Perceba o quanto te incomoda agora de 0 a 10. Mudou. Abre os olhos e escreve aí no chat o quanto mudou. Antes era 8, 7, agora está quanto o incômodo? Vamos lá. Zero, aí que legal. Às vezes diminui totalmente, às vezes diminui um pouquinho, tá? É isso aí. Olha, a Kessia estava 7, caiu para 1. Olha coisa boa. Quando eu lembro da minha sogra, gente, eu não lembro ela falando alto, eu lembro ela falando quase nada. Então, o meu amor por ela aumenta. Eu tô brincando, tá? Minha sogra é muito querida, eu gosto dela. Eu tô brincando. Ah, não, caiu para 3, Rosinalda caiu para 2. Vocês entenderam perfeitamente. Quem fez isso com vocês? Vocês mesmos fizeram com vocês. Vocês tiveram um gesto protagonista. Vocês saíram do vitimismo e falaram: já sei como a mente funciona. Eu estou sofrendo, estou lembrando do Ricardo falando. Eu estou sofrendo não é com o que essa pessoa me falou, eu estou sofrendo com o que ela me fala dentro da minha cabeça. Eu estou sofrendo com a minha própria imaginação, com o registro que está lá. Então, propositalmente, já que a minha mente acredita que isso é verdade, eu mudo essa verdade interna. Eu deixo sem voz. Quando você deixa a pessoa sem voz, você está condicionando aquela imagem da pessoa sem voz. É, de tal forma que aqui vem algo incrível. Quando você encontra com aquela pessoa, mesmo ela falando, adivinha o que acontece? A sua mente gosta da surpresa. A sua mente escuta a pessoa falando, mas não sente mais a mesma coisa que sentia antes. Ou seja, você diminuiu a sensação. Olha só, você não tem controle sobre as pessoas. Você não vai mudar a voz da pessoa nem o jeito da pessoa, mas você tem controle sobre como você interpreta a voz da pessoa. Isso é um exercício de submodalidade auditiva. Você vai direto ao ponto e modifica. Ponto. E por que que eu estou falando tudo isso? Porque, como eu disse, essa questão do assalto que o Carlos mencionou, que foi que a gente tem que tomar cuidado, porque falando da forma que eu falo, algumas pessoas têm a impressão de que nós estamos desrespeitando o sofrimento delas. Não é isso. É apenas uma forma de você dissociar, se desapegar daquela força que está te fazendo mal e conseguir mudar esse quadro mental que vai continuar te fazendo mal. Porque a mudança está dentro de você, não está fora. O que aconteceu, aconteceu. O que passou, passou. Eu não consigo mudar, nem existe mais.
mas aquele registro ficou em mim. Então, se o Carlos quiser ajudar essas pessoas que foram assaltadas, ele vai precisar explicar para uma ou mais pessoas isso que eu expliquei, com todo o carinho do mundo, com todo o rapport, com todo o encantamento, a pessoa entender, e vai precisar pedir para a pessoa imaginar coisas diferentes, coisas absurdas, que sejam engraçadas, que sejam tranquilas. E aí vai de cada um, vai da crença de cada um, vai do gosto de cada um. Quando eu percebo que uma pessoa gosta de coisas engraçadas, eu ajudo ela a se lembrar do assalto mudando o cenário, como se os assaltantes tivessem uma pistola mole que solta água e eles estão vestidos de palhaço e eles são pequenininhos desse tamanho e tem a vozinha assim. Eu brinco com a imaginação da pessoa uma, duas, três, cinco, 10 vezes em 1 hora e meia de atendimento, por exemplo. Por que que eu faço isso uma, cinco, 10 vezes? Por quê? Porque, primeiro, aquilo é intenso, a pessoa acaba rindo da cena. Se ela riu, tá funcionando. Você ajuda ela a dar mais risada. A mente dela está registrando alegria e risada no horário do assalto aqui dentro. Tá claro para vocês isso? Estão acompanhando? E já que funcionou e eu fiz esse exercício em 5 minutos, eu faço mais 10 vezes se precisar. Repetição. Aí são duas forças, intensidade e repetição. O que acontece é que tem relatos depois das pessoas que falam, Ricardo, eu até tento lembrar do assalto. Eu até tento lembrar do assalto. E a pessoa está rindo. Ela está rindo do registro que ficou, atualizou. Atualizou. É muito parecido fazer isso, gente. É que eu quero que isso entre na cabeça de vocês, porque vocês podem ajudar tanta gente e ajudar vocês mesmos. É muito parecido com quando você está magoado com alguém. Você está magoado com alguém porque alguém falou alguma coisa e você não gostou. Então você não está magoado com a pessoa, você está magoado com o que você fica pensando várias vezes que aconteceu. Você fica magoado dormindo, tomando banho, viajando, você fica lembrando, aquilo está na sua cabeça. O registro está lá. Aí, de repente, essa pessoa vem e conversa com você de uma forma bem séria, ela pede desculpa e ela te convence. E aí você esquece, acabou, libertou, curou o que você precisar, quiser falar. Você se sente bem com aquela pessoa. Houve uma substituição. O que antes era mágoa, agora você sente alegria, que ela veio e se desculpou. O exercício é o mesmo. Através da desculpa da pessoa, houve uma troca de imagem dentro da sua cabeça. Aí você ficou com a imagem de essa pessoa é bacana, ela é humilde, ela reconheceu o erro dela. Resolveu. Só que é o seguinte, você dependeu de alguém vir se desculpar. Então você vai ser um eterno refém. Se a pessoa quiser fazer coisa ruim com você, ela vai fazer. Se ela quiser fazer boa, ela vai fazer. Então você está refém. Agora, se alguém te magoou e você está sofrendo, você não precisa depender que essa pessoa venha e se desculpe com você. Você pode ter a ousadia, a coragem de fechar os olhos e imaginar essa pessoa se desculpando com você. No capricho, dizendo assim: olha, eu tenho alguns problemas, eu preciso até me tratar, para mim não é fácil. Eu errei e quero me desculpar. Não estou falando de ironia, estou falando de você imaginar uma cena que você gostaria que acontecesse. Então entenda, essa cena não acontece de verdade. Essa cena acontece na sua cabeça porque você está imaginando. Só que tem um detalhe: você começa a se sentir bem. Você está provocando uma limpeza interna. Você está mudando um registro que te fazia mal para um registro que te faz bem. Aquela pessoa continua a mesma, ela continua perigosa do mesmo jeito, mas você não precisa sofrer. Você não vai ser boba, cair na mesma armadilha de novo. Mas você não precisa sofrer. Sofrer é uma opção, é uma escolha. Quando você conhece programação neurolinguística, depende de você isso. Em relação ao assalto, como que ajuda uma pessoa assim? Você escuta a história da pessoa,
Você descobre as coisas importantes daquela pessoa. Vamos supor que ela gosta de coisas engraçadas, isso é um ponto. Para você ajudar ela a imaginar o assalto de uma forma engraçada, sem risco, de propósito. E é importante que ela imagine e dê risada da situação, porque quando ela ri, o cérebro dela registra. A mente aprende por intensidade. Mas tem gente que é mais séria, tem gente que não gosta muito de graça. Mas você descobre que, vamos supor que essa pessoa ela tem uma religião, ela é espírita. Faz de conta, tá? Vou pegar uma religião aqui. Ela é espírita. Então, se ela é espírita, ela acredita em espíritos do bem, espíritos que não são bons, mas ela acredita em espíritos bons, em irmãos espirituais. Você vai pegar essa informação, você vai pedir para ela fechar os olhos, imaginar o assalto acontecendo, mas como ela tem essa fé, essa crença, você vai colocar no cenário o que ela gosta, o que ela acredita, o quê? Espíritos ali de luz, com as mãos assim, protegendo, dando acolhimento, garantindo ali uma proteção. Ricardo, mas você está inventando. Sim, eu não estou falando de espiritismo, pelo amor de Deus, não é isso. Nada contra, eu até gosto. Eu estou falando de mental agora, tá? Então não confunda as coisas. Eu estou dando um exemplo, estou falando de mental. Quando você imagina, se você tem uma fé em uma religião, e você imagina aquele cenário que foi ruim, que foi traumático, você imagina aquele cenário diferente sobre uma proteção espiritual, isso muda o seu sentimento. Então você está trabalhando o mapa dentro de você. E se você faz isso uma, duas, três, cinco, 10 vezes, você não consegue mais se sentir mal. Você tem dificuldade para se lembrar de como aconteceu realmente aquilo. Houve aí uma ressignificação. Se você é uma pessoa que é católica ou evangélica, acredita em Jesus Cristo, eu acredito em Jesus Cristo, eu tenho ele como meu mentor, converso com ele todos os dias, faço meus atendimentos, eu faço oração antes. Acima de qualquer técnica está a minha fé. Eu peço para ele estar presente e me iluminar. Mas respeitando a sua fé, que não sei se você acredita ou não, é, o que acontece? Quando eu estou falando com alguém que tem fé em Jesus Cristo, e eu peço para essa pessoa fechar os olhos e lembrar do assalto, mas lembrar do assalto acontecendo, com Jesus Cristo ali presente, com a mão no ombro das pessoas, sua ou de outras pessoas, a forma de interpretar muda, porque aquilo é muito forte para a pessoa. Não é mais a mesma coisa. Tem uma questão espiritualizada aí? Tem, mas eu não estou falando disso agora. Estou falando da questão mental somente agora. Se é uma pessoa que ela acha graça de coisas, é boa em dar risada, eu ajudo ela a dar risada. Se é uma pessoa espiritualizada, eu ajudo ela a usar essas informações. Mas o grande lance é você fazer um reimprint. Esse é o nome, tá? Esse é o nome. O que que é reimprint? É você pegar um quadro da parede, vamos supor que isso aqui é um quadro, ali tem um quadro, tá? Faz de conta que isso é quadro. Eu não gosto desse quadro, eu pinto ele de outra cor. Então você não gosta da imagem que aparece na sua cabeça que faz você se sentir mal. Só que agora você sabe que toda vez que você se lembra disso, do assalto, seja o que for, você se sente mal e toda vez que você lembrar, você vai se sentir mal e vai piorar. Então você precisa entender que essa imagem na sua cabeça, no seu mapa, essa lembrança, ela é um quadro. E o que você faz com um quadro que você não gosta? Você recicla. Você faz um reimprint. Você pinta esse quadro, você pinta por cima dele. Aí você coloca na parede. Quando você chega, você fala, ah, que quadro legal, é bem melhor assim. É isso que você precisa aprender a fazer com você. É isso que você precisa aprender a fazer com as pessoas. A base de mudança de uma pessoa, de comportamento e de sentimento, são as imagens que aparecem na mente dela. Isso é a base da programação neurolinguística, reprogramação mental. Isso é a base da hipnose clínica. O que que é uma hipnose, gente? Hipnose, você ajuda uma pessoa a fechar os olhos, se concentrar, relaxar. A mente dela fica muito aberta porque ela está relaxada. Aí na hipnose eu peço para a pessoa imaginar todas essas coisas que eu falei no assalto. A vida dela muda, a sensação muda, o comportamento muda. Então esse é o ponto principal.
Se vocês entenderam isso, vocês só precisam experimentar e repetir isso algumas vezes para descobrir os resultados. E aí, com o tempo, se você faz isso uma, duas, três, cinco vezes, você vai começar a ter uma crença. Que foi o que aconteceu comigo. A crença do quê? De capacidade, de que funciona. Porque quando a gente aprende esse exercício com o Ricardo Reis, uma parte nossa gosta, acha interessante, faz sentido, mas outra parte diz assim: ai, mas será que vai funcionar comigo? Claro que vai. Todos vocês podem fazer o que eu faço em relação a esses exercícios e ainda mais. Todos vocês podem fazer. Porque nós funcionamos assim. Você não precisa nem acreditar tanto, você só precisa experimentar, se permitir. Comece a praticar em você, no seu dia a dia. Comece a lembrar de coisas que te incomodam, te atrapalham e muda esse pensamento. Você torna ele engraçado ou mais harmônico, você muda o cenário. Por mais estranho que seja, para a gente encerrar aqui, ó, por mais estranho que seja, que você acha que você tem uma mente fértil, que você cria demais, é o seu jeito de fazer e vai funcionar. Eu ajudei um cara não faz muito tempo que tinha medo de viajar de avião, mas ele era surfista. Eu ajudei ele a viajar de avião. Anos sem viajar de avião, ele viajou de avião no mesmo dia. Como que eu fiz isso? Eu descobri o que ele tinha medo. E ele me contou do avião cair, desastre, isso e aquilo. Mas ele gostava de surfar. Eu pedi para ele fechar os olhos e pedi para ele imaginar. Vai vendo que loucura. Eu pedi para ele imaginar que o avião, dentro do avião, era muito parecido com a praia que ele ia. Ele já sorriu. E eu falei, as aeromoças usam biquíni. Aí ele fez assim, sorriu mais ainda. Ou seja, um cara solteirão, boa pinta, paquerador, ele ficou todo. E dentro do avião, o chão é de areia. Você está descalço, de bermuda sem camisa. Tem até uma água salgada que vai e vem. O avião anda, a água vai e vem. Ele começou a rir, ele começou a se divertir. Aí você me fala, ah, Ricardo, mas que viagem. Sim, é uma viagem. Que invenção. Sim, é uma invenção. Uma invenção a partir de um cenário que agrada a ele, uma vez que a mente emocional, ela é ilógica, irracional. Então a mente emocional dele, que é ilógica, curte esse cenário mesmo inventado. É uma coisa bem infantil, mas vocês não têm ideia a força mental que as crianças têm. Isso tem a ver com o trabalho de programação neurolinguística. Então, se o cara é muito racional, ele fala, não tem nada a ver isso, porque areia no avião é proibido, ele está boicotando e ele está impedindo que o exercício funcione. Mas se o cara entra na vibe, depois que eu explico para ele, fala, vou curtir. Começa a rir, começa a imaginar aquilo e sentir, a mente dele aprende por intensidade. E aí aquele cara pegou, desligou. No mesmo dia, ele mandou mensagem para mim, mandou vídeo, ele no avião, dando risada. Para você ver como funciona. O que nós mudamos? O avião? Não, nós mudamos o mapa, a representação interna. É o tesouro que tem dentro de nós. Então a sua mente ela é muito poderosa, absurda de poderosa, mas ela é ilógica e ela é muito forte. Se você conhecer um pouquinho dela, esse pouquinho que eu passei hoje é o suficiente. E você mandar imagens agradáveis o máximo de vezes para sua mente, ela acredita que aquilo é verdade. Se você pega aquela cena do assalto e transforma aquilo numa coisa engraçada ou em algo abençoado, vai precisar um pouco de criatividade aí. Vai funcionar. A sua mente começa a acreditar naquilo. E se eu aplico isso em alguém, aquela pessoa começa a se sentir melhor, tá? Todos os exercícios que fazem parte, mais de 300 exercícios, é muita coisa. Alguns que eu aprendi depois de tanto curso que eu fiz, outros que eu desenvolvi, porque é igual culinária. Você aprende algumas receitas, aí você fica um bom cozinheiro e você faz novos pratos.
Tá, tô pegando esse exemplo aqui, mas eu não sei fazer nem arroz. Então, mas eu sei a parte de PNL e hipnose. Então, isso eu fiz muitos cursos, muitos, nem precisava. E aí eu pego isso e eu fui criando em cima disso, como um chefe faz um bom prato. Então, lá na comunidade, na Arte de Viver Bem, na comunidade Reis da PNL, que é para terapeutas, comunidade Arte de Viver Bem é para questões pessoais, tem lá muitos exercícios. Tem exercícios, tem curso completo de programação neurolinguística. Quem é meu aluno aí, sabe. Acessa a plataforma Hotmart e assiste às aulas. Tem módulos inteiros para controle de ansiedade, tem módulos inteiros para vencer a procrastinação, tem módulos inteiros para rapport, a arte de encantar pessoas, tem módulos inteiros para vencer a procrastinação. Tem tudo isso disponível lá para vocês assistirem. Os exercícios são nessa base. São exercícios diferentes que vão te enriquecendo, mas com essa base que eu passei para vocês aqui hoje. Que base? De que a mudança o tempo todo é no seu mapa, é no mundo que habita você. E quando você assiste um, dois, três exercícios, você pratica, você troca ideia com os amigos, que é o que acontece na nossa comunidade, e você também se permite aplicar nos familiares mesmo, parentes, filhos, esposa, você vai percebendo o resultado. E para quem quer ser terapeuta, pega aquelas ferramentas, aplica nos clientes, pacientes, também vai ver resultado. E o mais legal é que esse conteúdo, gente, de PNL, que a gente está compartilhando aqui hoje, ele não é para substituir a carreira de uma pessoa. Você continua sendo o que você é, essa pessoa maravilhosa com o seu trabalho, é uma ferramenta de como a gente funciona, para você ter mais qualidade de vida, as pessoas à sua volta também. Não tem segredo, tá? Qualquer um aqui que tiver interesse, me chama no privado que eu explico mais como funciona. Eu gosto de explicar, tiro as dúvidas, até para ver se é isso mesmo que vai te ajudar, tá? Vale a pena demais. Vale a pena a gente trocar ideia, tá? Então é isso. Essa foi a nossa aula hoje. É assim que você resolve uma questão de trauma. Quem disser que não, é porque não conhece e nunca experimentou. Porque eu já estou careca de ajudar pessoas a resolverem questões de trauma assim. Às vezes tem terapeutas que têm a crença de que as coisas precisam ser difíceis. Então, o terapeuta é fora de série, ele tem conhecimento, mas ele tem a crença de que tem que ser difícil. Se não for difícil, não é, não vai dar certo. E é só um pensamento que gera aquela sensação, porque quem diz que precisa ser difícil? Nosso cérebro ele é muito poderoso. Ele tanto aprende rápido por intensidade um trauma, como ele aprende rápido a acabar com o trauma, também por intensidade, usando o mesmo poder pessoal, a mesma linguagem. Tá bom? É isso. Eu quero fazer uma foto nossa. Eu vou pedir licença aqui. Tchau, pessoal. Eu vou desligar o celular do Instagram. Beijo para vocês. E vou fazer uma foto nossa. Deixa eu pegar o celular aqui. E quem quiser aparecer aí, quem quiser aparecer para fazer uma foto, é, aparece aí, penteado, por favor. Deixa eu escrever aqui com a PNL. Ok. Homem é fogo, né? Eu tô digitando no Instagram, pus essa aulinha lá para ajudar as pessoas também, então tô digitando aqui. Eu percebi que não tem PNL que ajude eu digitar e falar ao mesmo tempo. Eu tive que parar. Pronto. Agora eu vou postar lá. Pronto. Postei. Agora eu vou fazer uma foto nossa. Quem aí quiser fazer uma foto, um print, faça, coloca no Instagram, fala uma coisa bonita, não vem falar coisa desagradável. Ah, ele é chato, ele fala muito. Não, vai ficar chato, né, gente? Vamos combinar. Fala uma coisa bonita, fala se gostou da aula, mente, exagera. Que professor sensacional, foi incrível, mudou minha forma de ver. E me marca lá para eu repostar. Depois eu faço um Pix de R$ 50 para quem fizer isso. Então vamos lá, vou fazer uma foto aqui. Vamos lá. Aí, sorriso. Gente, muito obrigado pelo tempo, parabéns. Se alguém tiver alguma dúvida, estou falando sério aqui, independente se você é meu aluno ou não, que aqui tem alunos meus e tem pessoas que não são alunos ainda, mas eu quero que seja, tá?
Me manda no privado, por gentileza. Se você tiver alguma dúvida, me manda. Numa boa, lá no meu privado, você tem o meu WhatsApp. Eu coloquei o link no WhatsApp, me manda a pergunta, eu respondo. Não tem problema nenhum, vai ser um prazer. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem muito bem. Fiquem com Deus, todos vocês. Valeu, gente.